Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo de estudo novo no canal para nossa edificação. O vídeo de hoje é sequência de um primeiro vídeo que já lançamos no canal, o Romantismo à Luz da Bíblia. E lá nós vimos no primeiro vídeo como que os casais podem viver esse romantismo com ferramentas extraídas da Bíblia e com exemplos de casais bíblicos. E nós citamos ali dois casais, que foi a Isaac e Rebeca e Boaz e Ruth. Hoje você vai, na sequência desse estudo, ver outros exemplos tão bonitos de casais que na Bíblia nos trazem grandes ferramentas para vivermos um romantismo dentro da vida conjugal. Muito bom o estudo de hoje. Continue ligado e você verá que tem muita coisa para a gente aprender, para abençoar o nosso companheiro e a nossa companheira. Então fica aí essa segunda parte desse estudo e um bom estudo para você. Mas há um segundo casal na Bíblia também que nos ensina muita coisa, Boaz e Ruth. Ruth cresceu em Moabe, que é um pequeno país ao leste do Mar Morto. A região era composta basicamente de planaltos pouco arborizados, cortados por vales profundos. Ali foi a região que Ruth nasceu. Os campos de Moabe eram em geral férteis, mas quando a fome assolava a Israel, aí a coisa pegava ali naquela região. De fato, foi por isso que Ruth conheceu Mahlon, e sua família. Isso está registrado no primeiro capítulo do livro de Ruth. Mas se formos em 1 Crônicas, diz que Boaz, ele pertencia à tribo de Judá. Ele era filho de Salmão, vindo a ser bisavô do rei Davi. Olha aí. Aí depois Noemi, ela possuía 2 filhos que eram casados. Sobreveio uma grande fome na terra e ambos esses filhos morreram. Diante disso, Noemi aconselhou suas noras a voltarem para a casa dos seus pais. Mas Ruth insistiu em acompanhar a sua sogra Noemi. Ruth, além de viúva, era estrangeira, mas ela amava a sua sogra Noemi. Muita gente faz deboche, piadas indecentes e imorais com sua sogra, e isso está cuspindo no útero que gerou a esposa da sua vida. Então ame mais a mãe da sua esposa, a mãe do seu esposo. Olha o que Boaz e Ruth nos ensina. Uma nora amar piamente e estar junto, ajudar e proteger a sogra. Com essa história eu aprendi que Deus não despreza ninguém. Seja qual for sua origem, Ele se preocupa com nossos corações. Ruth escolheu acreditar em Deus, o mesmo Deus da sua sogra. Ela também foi obediente àquela amada anciã. Ela acompanhou a sua sogra Noemi, ela foi com ela, ela ajudou. Por isso foi abençoada no final. Até mesmo ela foi tão abençoada que ela foi citada na genealogia de Jesus Cristo. Olha aí. Eu costumava pensar que apenas aquelas que se casaram com seu primeiro namorado, namorada, tiveram relacionamentos abençoados por Deus, mas não. Olha aí o exemplo de Ruth, no seu segundo casamento foi tão abençoada, mas nas circunstâncias que ela foi direcionada a Deus. Viúva e Deus não a deixou só. Às vezes uma mulher pode dar dicas oportunas e apropriadas para os homens, homens menos observadores, no caso, a mulher que muitas vezes tem que tomar a iniciativa. Mas aconteceu isso também com Ruth e ela foi grandemente abençoada. Claro, isso é com a condição de que qualquer ação realizada esteja de acordo, com a vontade de Deus e não com a sua, certo? Quanto aos homens, eles devem pensar bem em pedir conselho aos cristãos mais velhos, a pessoas mais experientes para tomar certas decisões em qualquer atitude amorosa. Então seja sábio
Peça conselhos, peça orientação àqueles que são experientes na área, que já casaram, já têm um bom tempo de casamento e são tementes a Deus. Há um outro casal na Bíblia que nos ensina muito também, é José e Maria, um casal muito conhecido na palavra de Deus, os pais do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando Maria engravidou de Jesus pelo Espírito Santo, José quis evitar se divorciar dela publicamente para proteger seu nome e sua vida, porque senão ela poderia correr o risco até de ser apedrejada. Naquele contexto patriarcal, o noivo tinha o direito de se divorciar publicamente de sua noiva, né? E essa noiva seria apedrejada até a morte por ela ter cometido adultério. Mas José não fez isso porque ele amava Maria e temia a Deus. Maria também era uma mulher temente a Deus, por isso ela aceitou de bom grado os riscos decorrentes daquela gravidez. Senhor, eu vou passar por isso, faça em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a tua serva. Ela aceitou aquele desafio. O amor a alguém se comprova pela ação. Eu faço, eu quero, eu sou, né? Ação. José provou seu amor por Maria, respeitando, protegendo ela até o dia em que ele casou com ela e continuou a proteger e amá-la. Quando os homens maus vieram atrás deles para matar Jesus, eles apoiaram um ao outro durante todo o caminho, quando houve ameaça de morte a Jesus, ao garotinho Jesus. Eles abraçaram o desafio, enfrentaram e conservaram a sua família. Esse é um exemplo de casal temente a Deus, que compartilhou os bons e os maus momentos por amor, principalmente a Deus. Eles se comprometeram, eles se amaram, eles se abraçaram. E olha, queridos, que se você for estudar a vida de José e Maria, só foi desafio, só foi batalha, só foi luta, mas eles estavam juntos, expressando amor, companheirismo, confiança perante Deus. E venceram, e hoje para nós é um exemplo. Compartilhar a mesma fé que o nosso cônjuge está disposto a se comprometer com Cristo, um com o outro, é algo maravilhoso. A pessoa ser temente a Deus junto com seu companheiro, enfrentar as dificuldades, as lutas, vencer, é muito maravilhoso, é muito bom os dois expressarem a mesma fé. Exemplo de José e Maria, grande exemplo de José e Maria. Mas há um outro casal, um quarto casal na Bíblia que nos ensina muito, o que é Áquila e Priscila. Esses já não são tão conhecidos como José e Maria, são poucos ditos, pouco estudado, pouco falado. Áquila e Priscila, mesmo esse casal bíblico não seja tão conhecido quanto aos outros que já vimos até agora, realmente é de se admirar o compromisso que eles têm com Deus no Novo Testamento. Ainda que estivessem ocupados com o trabalho, sempre receberam calorosamente os servos de Deus. Era um casal que recebia de portas abertas Paulo e Apolo. Sempre que passavam por lá, onde era que eles pousavam e se alimentavam, se cuidavam, na casa de Áquila e Priscila. Está lá registrado em Atos no capítulo 18. Muito interessante, um casal receptivo, amoroso, participando dessa forma, direto ou indiretamente, do reino de Deus. Eles abriram sua casa como um ponto de encontro, é o que relata em 1 Coríntios 16. Além deles receberem Paulo e Apolo, eles recebiam a igreja que estava sendo formada. Era um lar que sempre tinha culto doméstico. Na casa de Áquila e Priscila, eles abriram sua casa para o reino de Deus. Buscavam ativamente qualquer oportunidade para expandir o reino de Deus. Observe como esse casal se entregou à causa da obra do Senhor. Além de receberem os pastores, recebia também a igreja em sua casa. Casal receptivo, social, amoroso, comprometidos com a obra. Deus não quer que as famílias sejam apenas salvas, mas também que sirvam. Famílias que sirvam a obra. Abrir a casa de alguém não significa só custos financeiros extras, mas também muito tempo, energia, dedicação. Imagina depois que termina um culto no lar, que as pessoas saem. Os casais vão arrumar a casa porque não ficou do mesmo jeito.
né? Muitas vezes tem um lanche, aí vão ter que lavar as coisas. Isso é uma entrega não só por amor, mas também por tarefas, né? Famílias que se entregaram ao reino de Deus. Aqui, queridos, nós vemos um exemplo de ministério ao próximo, um ministério ativo, igualzinho que está escrito em Mateus no capítulo 22, versículo 37. Olha o que diz, Mateus 22, 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua mente, por completo, com todos os seus bens, com todas as suas características. Ame o Senhor de toda a sua mente. Já em Josué, no capítulo 24, versículo 15, está escrito: quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. É assim que o povo de Deus age, na receptividade dos seus irmãos. Além disso, dois são melhores do que um. Mais do que compartilhar altos e baixos da vida, um casal pode orar um pelo outro, servir a Deus junto, ministrar a outras pessoas, ensinar como exemplo de casal a outras pessoas, a jovens casais, né? A jovens enamorados. Esses casais serviram de exemplo quando recebiam gente em sua casa. Testemunho. Essa é uma bela imagem de um casal, um excelente exemplo de um casal atuante e receptivo. Áquila e Priscila, não esqueçam esses nomes, porque quando vejo as famílias que conheço em que um dos cônjuges é apaixonado pelo ministério da igreja, mas o outro não, convenço-me ainda mais da importância de orar para que ambos tenham a mesma fé, a mesma visão, o mesmo Deus. Como é bom os dois servir o mesmo propósito, porque os dois crescem juntos, se alegram juntos. Somente quando duas pessoas têm maturidade, mentes semelhantes, pode construir uma família com Cristo, que é o cabeça. Então, queridos que não têm namorado ou estão namorando, procure gente com a mesma mentalidade que a sua. Nesse sentido, professa a mesma fé, crê no mesmo Deus, para que lá na frente não gere conflito e que você siga o exemplo de Áquila e Priscila. A vida deles era instrumentos na mão de Deus. Era um casal muito feliz e realizado, porque realizava outros casais. De acordo com Lucas, capítulo 1, Zacarias e Isabel também gera para nós um casal exemplo. Zacarias e Isabel também é muito citado na Bíblia, né? Serviram fielmente ao Senhor, apesar de sua idade avançada. Lembro-me especialmente da parte em que Zacarias estava servindo como sacerdote no templo, quando um mensageiro de Deus apareceu a ele, dizendo que a oração dele havia sido atendida e que o Senhor daria um filho à mulher dele, porque a mulher dele era estéril, e ele orava: Senhor, eu queria tanto um filho, quero tanto um filho. Deus responde a oração enquanto ele estava na igreja. Aí futuramente vão ter a João Batista. Isso me fez lembrar que Deus está sempre ouvindo nossas orações, mas depende da vontade divina se essas orações serão respondidas ou não, a sua postura diante de Deus. Embora também vejamos as fraquezas de Zacarias e Isabel, ele ficou temporariamente mudo por causa da sua pouca fé. Isabel inicialmente teve medo de contar às outras pessoas sobre sua gravidez, porque ela já era de idade avançada. Teve essas limitações também desse casal. Ainda assim, não impediu que Deus usasse eles para realizar os seus planos e também os planos dele. Olha como é interessante. Quando a criança nasceu, eles obedeceram ao Senhor e deram ao seu filho o nome de João, o nosso conhecido João Batista, o precursor de Jesus. Depois de orar por tantos anos por um filho, Zacarias e Isabel estavam dispostos a entregá-lo à obra de Deus, obedecendo daquele nome que Deus sugeriu e entregá-los, a Deus. Algo que as famílias precisam compreender. Tem pessoas que idolatram seus filhos, que matam e morrem pelos seus filhos,
Mas filhos são flechas na mão do arqueiro. O que a Bíblia diz? Quando diz assim, a Bíblia os filhos são flechas na mão do arqueiro. Você pega uma flecha, você vai polir aquela flecha, vai fazer a ponta, vai botar o penacho no final, você vai deixar ela retinha, você tá aquele trabalho todo na flecha, depois você coloca no arco e lança, você não sabe onde vai cair. Tanto trabalho que você teve para criar, para educar, para polir, para ensinar preceitos, mas depois ele ganha o mundo. Os filhos não são nossos. Então, o exemplo de Zacarias e Isabel é o que ensina para a gente hoje. Eles pediram tanto um filho a Deus, Deus deu, mas depois Deus quis usar ele na obra e eles devolveram a Deus aquele filho. Deixou o filho fazer o trabalho dele, ganhar o mundo. Então, meu querido, minha querida, filhos não são nossos. Cresceu, ganhou asa, vão querer voar e sair do ninho. Então não idolatre o seu filho. Ame, eduque, respeite, instrua, oriente, mas eles criam asas que nenhum dia você criou. Ok? Um outro casal que pode nos ensinar bastante é Jacó e Raquel. Jacó estava à procura do seu tio Labão. Quando perguntava sobre a localização de sua casa, avistou Raquel a pastorear ovelhas. Apaixonado pela filha de Labão, Jacó ofereceu-lhe 7 anos de trabalho em troca da mão dela. Olha aí, no entanto, no dia do casamento, Labão troca Raquel por Lia, a sua filha mais velha. Aí, sem Jacó perceber, casa-se com Lia. Você consegue imaginar a reação de Jacó e Raquel no que eles fizeram? Você consegue entender aí o que aconteceu depois que ele descobriu: não casei com quem eu amava, casei com uma outra. Os rabinos quebraram a cabeça para entender como Jacó não percebeu que era Lia e casou com ela. Chegaram então algumas sugestões. Primeiro, Gênesis capítulo 29, versículo 23 diz que era noite. Aí por isso Jacó não conseguiu ver o rosto de Lia. A iluminação daquele tempo totalmente diferente da nossa hoje, que a gente acha uma agulha no chão de noite em qualquer canto. Lá era a penumbra. Mas não havia lamparinas? Sim, porém a penumbra era grande ainda naqueles lugares. Como Jacó não reconheceu a voz de Lia? Aí ele chega uma sugestão de que depois do casamento, depois de toda a cerimônia, Jacó estava já bêbado, grogue, após do banquete mencionado lá em Gênesis 29 e 22, houve um grande banquete com muita comida e bebida, né? Embriagado, com sentidos atordoados, talvez ele não tivesse ali percebido a voz de Lia. Bem, são algumas sugestões que os rabinos, ao estudar essa situação, chegaram a tecer. Mas o interessante é o exemplo que esse casal, Jacó e Raquel, trazem para nós. Ok? Mas há um outro casal também que nos ensina muito, apesar também de não ser muito falado, né? O sexto casal é o rei Assuero e Esté. O grande rei Assuero, rei da Pérsia, depois de destituir a rainha Vasti, né, do seu posto por conta da desobediência, ele saiu à procura de uma nova mulher. No meio das jovens do reino ele encontrou Esther, por quem ele se apaixonou profundamente, conforme diz a palavra de Deus. No entanto, Esther não contou a origem de sua família, que era judaica. Olha aí. Depois de se tornar rainha, Assuero decreta a morte ao povo judeu pela orientação do perverso Amã. Olha aí, queridos, Amã era ministro do rei e ele queria muito exterminar o povo judeu. Aí ele conseguiu manipular o rei para esse intento.
Aí o rei então vai decretar: vamos então exterminar os judeus. Apesar de toda a trama de Amã, Esther descobriu tudo e com muita sabedoria e direção, Deus promoveu jantares na presença do rei e do próprio Amã. E com cautela, Esther mostrou ao rei que ele estava sendo manipulado e enganado pelo seu secretário. Ao descobrir a verdade, o rei ordenou que Amã fosse morto na própria forca que construiu na casa dele para dar cabo aos judeus. Veja só, por meio de um decreto, a casa de Amã caiu. Veja que o povo judeu pudesse se organizar e defender de ataques, né, de adorar a Deus. Esther se levanta como rainha. Então veja, um rei procura uma humilde mulher, e essa mulher, Deus trabalha dentro do palácio, salva o povo judeu, e essa mulher vira a rainha. E essa rainha sempre ali no compromisso com seu marido. Apesar do marido que ela tem, que não era temente a Deus, que era contra os judeus, mesmo assim ela se colocou no compromisso de esposa, e olha a maravilha que Deus fez na vida desse casal. O rei Assuero e Esther, que é um exemplo para a gente também. Pois é, o rei Assuero manteve sua palavra em amor à sua esposa Esther e protegeu o povo judeu. Olha que exemplo de mulher, de casal. Um sétimo casal é Oséias e Gomer. Talvez você não tenha escutado falar desse casal. Oséias era um homem de Deus, um cristão temente, era um sacerdote, um profeta, cujo nome significa salvação. Ele era filho de Beeri e, por ordenança do Senhor, ele casou-se com uma prostituta chamada Gomer. Pense aí, por mando de Deus. Gomer, filha de Diblaim, tendo com esta 2 filhos e uma filha, chamados respectivamente também por ordenança do Senhor. O nome deles foi Deus que pediu para colocar. O primeiro era Jezreel, que significa destruição, representando a destruição militar de Israel, que era o reino do norte. O segundo nome que Deus pediu para colocar foi Lor-Amim, que significa não meu povo, representando que Israel não seria mais o povo de Deus, era a sentença daquela época. E o terceiro era Lor-Ruama, que significa não amada, representando a condição de Deus não ter mais amor pelo seu povo. Oséias e Gomer foi um casal que nos ensina, né, quando o povo está distante dos preceitos de Deus, Deus desce a sentença. E Deus usou esse casal e os filhos desse casal para mandar um recado direto ao seu povo. Então pense aí, os casais que nos ensinam da Bíblia, né, o romantismo à luz da Bíblia, mas percebam que cada casal estava na direção de Deus. Você quer o seu casamento abençoado? Você quer a sua vida a 2 maravilhosa? Os 2 precisam olhar para Deus. Ele é o amor verdadeiro. Sem Ele, querido, você não consegue dar um passo. Concluindo esse nosso estudo de hoje, todos esses casais bíblicos tiveram suas próprias fraquezas, mas eles tiveram algo em comum. Ambos os parceiros temiam e obedeciam a Deus. O exemplo de Áquila e Priscila me lembrou especialmente de que devo servir ao Senhor a qualquer hora e em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Pense nisso. Precisamos aprender mais com os casais da Bíblia. A Bíblia tem muitos outros exemplos que podem nos ensinar sobre relacionamentos. Estes casais citados são apenas alguns, mas foram os que me tocaram profundamente. Ao estudá-los, sou mais capaz de enfrentar as inseguranças causadas pelos relacionamentos que eu vejo aí, pela vida conjugal que a gente vê de muita tristeza, de muita briga, de muita violência, porque falta Deus no meio do relacionamento. O que falta no meio do seu relacionamento para ele brilhar, para ele ser abençoado? Deus.
Esses casais também me inspiraram a construir uma visão de relacionamento adequada, agradável a Deus e me ajudam a me concentrar em buscar o essencial que sustenta um casamento, compromisso entre eu e ela, compromisso com Deus. Querido, eu espero que tudo que eu aprendi sobre esses relacionamentos, esses casais, também possa ter ajudado você, iluminado em seus relacionamentos, pelo menos dado uma dica, uma direção, uma luz. Que esse estudo venha somar, abençoar, restaurar o amor verdadeiro entre vocês, casais. Meu rogo nessa hora é que onde você estiver, você seja abençoado em nome de Jesus. A sua vida conjugal, a sua vida amorosa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, reflita no que Deus deixou a você nessa hora. E tenha, em nome de Jesus, coragem de abençoar a tua casa. Deus te abençoe.